Olá, meus caros. Nessa oportunidade vou falar sobre o Brusque Futebol Clube. O Brusque ele surge em 1987. Isto se dá pelo fato de ocorrer uma fusão de dois clubes tradicionais da cidade de Brusque, qual seja o Carlos Renault e o Paysandu. Desses dois times saiu o Brusque. Eles ainda continuam existindo, um desses está até disputando campeonatos regionais, o Amador. Se eu não me equivoco, o próprio Carlos Renault, talvez até o Paysandu, esteja disputando segunda ou terceira divisão do catarinense. Mas eles não estão na elite do futebol catarinense, lembrando que o Carlos Renault já foi campeão do catarinense, se eu não me equivoco, na década de 1950. Foi bicampeão, inclusive. Que é o dono do estádio do Brusque, do Augusto Bauer. O Brusque paga uma espécie de empréstimo ali, o dinheiro, obviamente, com relação ao empréstimo daquele estádio. Inclusive, no ano de 2003 ou 2004, o clube teve que se abster de campeonatos, sejam regionais, estaduais ou a nível nacional, porque não se acertou com o Carlos Renault, não tinha condições de pagar a manutenção do estádio e também de pagar, inclusive, para o próprio Paysandu naquilo que o clube usava, CT, centro de treinamentos e outras coisas mais. Então, o Brusque, ele nasce em 87, do anseio de ter um time na cidade que voltasse a ganhar títulos, haja vista que, como eu disse, o Carlos Renault teve título lá na década de 50 e os times na cidade não davam mais aquilo que no passado davam. Então, essa foi a proposta, surgindo o clube. Em 1988 se deu a primeira partida do Brusque, que já nos anos a posteriori começou a participar do campeonato catarinense. No ano de 1992, o primeiro título do Brusque, ganhando o catarinense sobre o Avaí. Capital versus interior, o Avaí na época de Abeneir, de Adilson Heleno, e enfim, de tantos craques que tinha na época, o Brusque conseguiu vencer. Perdeu por 1-0 na ressacada, em casa fez 2-1, tinha a prorrogação, na prorrogação ganhou por 1, como diziam no passado, tempo a 0. Lembrando que o Brusque entrou no catarinense por conta da Copa Santa Catarina. Ele disputou, foi campeão, e o campeão da Copa Santa Catarina ganhava 1 ponto lá no quadrangular e depois foi para a fase eliminatória. Teve uma polêmica porque o Brusque, nessa ocasião, tinha colocado o jogador irregular, que vem a ser inclusive o jogador que fez o último gol do Brusque, sacramentando a vitória e o título, o Cláudio, que fez o último gol. Esse, na Copa Santa Catarina, estava com alguma irregularidade. E o presidente na época, acho que era o Delfim de Peixoto, inclusive faleceu na trágica viagem da Chapecoense para a Colômbia. Esse disse que estava irregular. Os advogados do Brusque tiveram que ir lá para a sede da CBF para, na fase recursal, tirar essa irregularidade, porque essa irregularidade impedia do clube, o Brusque, ir para a frente, ganhar a Copa Santa Catarina. Inclusive,
olha só o fato que ocorreu. Teve a disputa entre Internacional de Lages, ou Inter de Lages, e o time de Araranguá. Araranguá foi campeão. No entanto, porque teve uma decisão lá no Rio de Janeiro favorecendo o Brusque em 7-0, dizendo que não tinha nenhuma irregularidade do Freitas, então tiveram que fazer uma nova, a própria comissão catarinense de futebol teve que fazer uma nova final, incluindo o Brusque. Aí o Brusque ganhou e com isso ele conseguiu ir para o Catarinense, que era para o final do ano, não era dos moldes dos tempos atuais, que o Catarinense começa no início do ano. Só para você ter uma ideia, a final de Brusque e Avaí se deu em dezembro de 1992. Então, veja bem, foi bastante complicado. Um time onde tinha bastante jogadores na época do Sul, o técnico era gaúcho, o jogador mais famoso, o Cláudio, também. Teve até um que lamentavelmente faleceu em 2014, que fez um dos gols contra o Avaí, o Jair Bala, faleceu com 47 anos. Ele que estava até treinando algum time, o Estância, do Rio Grande do Sul, jogou no Canoas. Este faleceu com um problema cardíaco que deu nele, lamentavelmente. Isso acabei sabendo porque eu procurei o documentário do Brusque. Em 2017 eles fizeram uma comemoração de 25 anos do título catarinense de 1992, o primeiro título mais famoso, que depois, já vou dizer, teve um maior, porque teve a nível nacional. Então, o Brusque, ele alcança seu primeiro título em 1992, vai para a sua primeira Copa do Brasil, acaba perdendo para um time paranaense, União Bandeirante. E na década de 90, curiosamente, no ano posterior, tanto o Avaí como o Brusque vão ser rebaixados para a Série B. No ano de 93 foi rebaixado para a Série B em 94, aí o Brusque voltou em 95. Só que sempre cambaleando, nunca teve tanto destaque, às vezes conseguia uns bons resultados. Na década de 90, chega os anos 2000, ficou ali claudicando, vacilando. 2003 aquela problemática que ele não jogou. Tem 5 títulos da Copa Santa Catarina, 3 títulos da Série B. Tem uma Recopa, que ele ganhou inclusive recentemente do Avaí, Recopa Catarinense. O que é a Recopa Catarinense? É o campeão da Copa Santa Catarina versus o campeão do Campeonato Catarinense. O Avaí foi campeão do último Catarinense, de 2019, e o Brusque foi campeão da Copa Santa Catarina de 2019. Disputaram, o Brusque levou a melhor. Também o Brusque foi campeão da Recopa Sul, que tinha times do Sul, mas também de São Paulo, do Sul e Sudeste. Times do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E ali eram os campeões das copinhas, Copa de São Paulo, Copa do Rio Grande do Sul. Na realidade, essas copas, elas são uma espécie de Copa do Brasil dentro dos estados. Porque como o Brasil é imenso, e muitos estados têm muitos clubes, e geralmente esses clubes não estão em Série A, Série C ou D, ou se participam, não tem grande êxito, eles têm que ter agenda para o segundo semestre. Então eles criaram essas copas para que o clube possa sobreviver, manter elenco, se preparar, inclusive para o catarinense. O Brusque, você vê, 3 títulos, mais 5, 8, um catarinense 9, uma Recopa Santa Catarina 10, uma Recopa Sul 11, e aí vem um título maior do clube, que inclusive está aqui, se der para perceber, esse logo aqui, campeão brasileiro da Série D, 4ª divisão, em 2019. Então esse é o título maior do Brusque. Por isso que tem 2 estrelas aqui.
Uma é do título catarinense e a outra é do título brasileiro da Série D. Creio que essa amarela maior aqui é do brasileiro e essa menor é do catarinense. Então, no total, ele tem 12 títulos. O Brusque ficou, num dado momento, bastante conhecido quando começou a trazer medalhões, grandes estrelas. Um dos maiores foi Viola, no ano de 2010, que chegou de helicóptero no estádio Augusto Bauer e até ajudou o Brusque a ganhar alguns jogos no Catarinense daquele ano e fazer ou aplicar algumas goleadas. O principal patrocinador desde o início do Brusque foi a Havan. Quem acha que a Havan é de agora, né? Porque está conhecendo ela a nível nacional por conta do Bolsonaro, mas ela já é desde a década de 80 em Brusque, onde ela se iniciou, é a sede, desde que o Brusque é Brusque tem um patrocinador da Havan, porque bate o mesmo ano, ou quase o mesmo ano, da inauguração da Havan com a inauguração do Brusque. Então, dado curioso, que o Brusque, porque teve problemas exatamente com o seu estádio, ele veio jogar na minha cidade, ele alugou por alguns meses o estádio Valério Gomes Neto, que outrora pertencia ao clube que disputou a Série B do Catarinense, o ZAT, na minha cidade, para mandar seus jogos na Copa Santa Catarina, que ele foi campeão em 2019. Então, o pessoal aqui da região, do Vale do Rio de Juca, ou do Vale, enfim, até porque o Brusque fica cerca de 25 quilômetros, né, do centro, cerca de 25 quilômetros do centro de São João ao centro de Brusque. E o estádio Augusto Bauer, para quem não sabe, fica bem no centro de Brusque, perto da Ponte Estaiada. Então, o pessoal aqui torce pelo Brusque. A cidade de Brusque tem 130, segundo o IBGE, a cidade de Brusque tem um pouco mais de 130 mil habitantes, pode até ter mais, esse era o dado que eu tinha visto. Outro dado curioso é que o nome de Brusque, na cidade, advém de um político brasileiro que nasceu em Porto Alegre e deu o nome da cidade, ele que nasceu em 1800, lá vai cacetada. E Brusque tem uma forte colonização alemã. Então, trouxemos aí as histórias do clube, um pouquinho até mesmo da cidade. Um carnaval fora de época na cidade de Brusque. Um espetáculo, a decisão do campeonato estadual. Está chegando a hora. E tem jogo ainda. Cláudio Freitas. Olha a torcida cantando, está chegando a hora. Aí Neylor, colocou na área, saiu o Carlão, 1-0 na prorrogação. Fez o Brusque realmente o que não havia feito o Joinville no estádio Ernestão. Não se engoleu, hein, Maba? Hein? O do Augusto Paulo foi posto no chão. O Alambrado. O torcedor já empate o gramado, o jogo não terminou, o Dalmo não viu ainda. Caiu o Alambrado, derrubado o Alambrado, torcedor em campo, olha aí, ó. E o Dalmo não acabou, vai pegar a bola para acabar agora porque ainda falta tempo, mas não há mais nenhuma condição de jogo. Fim de espetáculo, fim de campeonato catarinense de futebol. O Brusque é campeão catarinense de 1992. Um espetáculo bonito, a polícia dá inteira e total condição para que Dalmo Bozano saia de campo, até porque não havia nada que comprometesse a atuação, com alguns erros e impedimentos, mas a festa é bonita, o torcedor do Avaí aplaude o torcedor de Brusque, bonito gesto, o torcedor azurra aplaudindo a festa colorida do Brusque, que está de parabéns. E aí você acompanha o hino do centenário da cidade de Brusque, numa homenagem da RCE TV, que transmitiu todo o campeonato catarinense de futebol, ao lado de Santa Catarina, com Santa Catarina, por Santa Catarina e com o nosso futebol. Estamos aqui com o público de Santa Catarina acompanhando
tudinho nessa festa bonita do Brusque. 2-1 nos 90 minutos, 1-0 na prorrogação. É o legítimo campeão catarinense de